Prontinho, estamos gravando. Bom, eu tenho acompanhado lá na plataforma, lá no Moodle, e tô vendo que bastante gente está fazendo, tá dando certo. Tá tudo bem, gente? Então, estão conseguindo acompanhar bem? Como é que tá a disciplina, a organização? Tá fazendo sentido? Fique à vontade para falar. Tudo certo? Vamos partir da premissa de quem cala consente, então? Então tá bom. Eu preparei um slide aqui, que agora no tópico 3 a gente está falando lá sobre a BNCC, né? Que bom, Fabiana. E aí, então, eu trouxe um slide aqui para a gente falar um pouquinho sobre a BNCC, tá? Para a gente conversar um pouco, mais especificamente da parte da língua portuguesa, ok? Vou começar aqui. Vamos lá. Tá dando para ver bem, gente? Acredito que sim. Para mim tá ótimo. Tá? Que é a primeira vez que eu uso esse aplicativo para slides. Aí, tô fazendo um teste aqui com ele hoje, com vocês aqui. Beleza, então vamos lá. Então, a Tá BNCC, dando para ver perfeito. ótimo. BNCC, Língua Portuguesa, anos iniciais do ensino fundamental. Ok? O que é a BNCC? BNCC é Base Nacional Comum Curricular, tá? É um documento normativo, então ele dita as normas, né? Ele organiza a educação nacional do nosso país. Ele define as aprendizagens essenciais para o ensino fundamental. Esse slide aqui está voltado para a questão do ensino fundamental e língua portuguesa, tá? Mas a BNCC em geral, ela toda, né, a BNCC, ela contempla toda a educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio, tá ok? Aqui, nesse momento, a gente está bem específico ao ensino fundamental, anos iniciais, porque é a nossa disciplina, né? E mais específico ainda na questão da língua portuguesa, tá bom? Direito de todos, ela garante formação de qualidade para todos os alunos do país. Quando ela foi elaborada, ela foi pensada nessa questão mesmo, né? De padronizar um currículo para todo o país. Porque quando não se tinha um currículo específico, né, pré-determinado, uma base, abria brecha, então, para as regiões, para as escolas fazerem algo diferente. Aí, por exemplo, uma criança que está lá no quarto ano em São Paulo, aí muda para Rondônia, aí é um currículo totalmente diferente, tudo que ela estudou não é o que ela vai dar continuidade, entendeu? Então, para ter essa padronização no ensino, para todos estudarem nas mesmas séries, nos mesmos anos, os mesmos conteúdos. Então, pensaram nessa base comum curricular para todo o país. É claro que ela tem algumas pequenas lacunas, algumas brechas, para fazer o ajuste regional, que aí cada estado, cada região, cada estado, cada escola no seu projeto político-pedagógico pode preencher aí as suas questões regionais, locais, de conhecimento nessas lacunas que a BNCC permite. A base curricular é uma orientação para a elaboração dos currículos escolares. Então, é a partir dela que as escolas, as instituições organizam os seus currículos.
mas sempre a base, como já disse o nome, é a base. Não pode, a gente não pode escapar dessa base, tá? É sempre a partir dela que se organiza o currículo. E a homogeneização unifica as metas sem criar uniformidade absoluta. Então, olha só, é mais ou menos isso tudo que a gente já falou. Ela define as metas, ela define o que deve ser ensinado, o que deve ser trabalhado em cada ano, em cada série, em cada disciplina, mas ela não tem uma uniformização absoluta, porque, como eu já disse, ela dá essa abertura também, não muito grande, mas ela prevê, né, esses espaços para a escola, para a cidade, para o estado, para as regiões, colocarem os conhecimentos locais específicos de cada local, ok? Tendo pergunta, tendo comentário, só falar, tá, gente? Que não precisa ser uma aula expositiva, pode ser um diálogo, tá bom? A BNCC e a língua portuguesa, os objetivos gerais. Agora a gente vai ficar bem específico da língua portuguesa. Leitura e escrita, desenvolver a capacidade plena de leitura e escrita, produção de textos, compreender e produzir textos orais e escritos variados, norma padrão, dominar a norma padrão da língua portuguesa e reflexão crítica, promover o pensamento crítico sobre linguagem e os seus usos. Então dá para ver que está bem englobado, né? As questões aí, leitura, escrita, oralidade, léxico gramatical, a leitura, de certa forma, aí também compreende a literatura. Então, ela engloba essas questões todas da língua portuguesa. Campos de atuação e práticas da linguagem. Então, a gente tem aí 4 campos para aplicar e para atuar essa questão da língua, da linguagem. Então, a gente tem a primeira, a vida cotidiana, depois o artístico literário, estudo e pesquisa e vida pública. Esses 4 pontos. Lá dentro da vida cotidiana, a leitura de notícias e avisos, comunicação em contextos diários. Então, é o uso no nosso dia a dia, né? A prática da linguagem, da fala, da escrita no nosso dia a dia, tanto em casa como na rua, na escola, na igreja, no comércio. Essa nossa língua do dia a dia mesmo. Artístico e literário, apreciação de contos e poemas e expressão criativa. Então, aqui ele traz para a questão da literatura, como é ensino fundamental, anos iniciais aqui, o foco vão ser em contos e em poemas, que são textos mais curtos, né, mais enxutos, alguns mais complexos, mas por ser fundamental, anos iniciais, ele é mais tranquilo. E a expressão criativa, que entra aí também a questão do teatro, por exemplo, da encenação, entra aqui também as parlendas, esses outros tipos de textos menores. Tá? O estudo e a pesquisa, organização de informações e leitura crítica. Aqui é a questão da pesquisa mesmo, dos meninos pesquisarem, descobrirem, né, um novo mundo de conhecimento aí a partir de uma pesquisa, mesmo pequenininhos, eles conseguem fazer essa pesquisa, esse estudo, essa leitura crítica, de ler pequenas notícias, né, ler notícias, ler textos em redes sociais também, e aí a ter essa visão crítica, será que isso é certo, será que isso é justo, será que isso deveria ser desta forma? Então eles têm também essa base. E, por fim, a vida pública, debates e produção de cartas e participação social. E, antigamente, né, quando existiam as cartas, né, se produzia muito, tinha muitos projetos nas escolas, né, para escrever cartas para outra cidade ou para um órgão público, alguma coisa assim, essas cartas. Hoje não impede de você fazer cartas, mas como professor também, você pode ensinar seus alunos a fazerem e-mails, né, ou fazer um texto bem escrito no WhatsApp, entendeu? A deixar mais atual, né, essa questão da comunicação assim à distância.
e a participação social. Essa participação social é a interação entre pessoas, certo? Vai se aproximar muito da questão cotidiana, mas também vai também a questão da língua, da norma padrão também, né? Essa participação em sala de aula, na escola, com debates, com apresentações, com formas de seminários mais simples, né? Mas traz também essa questão da fala em público, que também é importante, essa questão que gera, né, essa participação social, certo? Tudo bem por enquanto? Professora, Oi, fica à vontade. O Wallace levantou a mão. Sim, Wallace, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. É uma dúvida simples. Eu gostaria de saber se a BNCC dos anos iniciais, ela também, né, pode ser utilizada, ou ela é utilizada pela EJA, a Educação de Jovens e Adultos, tem a mesma qualidade, ou existe uma BNCC só voltada para a Educação de Jovens e Adultos? Certo. Não, não tenho. Não é do meu conhecimento. Eu vou olhar aqui agora, mas não é do meu conhecimento uma BNCC para jovens e adultos. Só um pouquinho. Olha, não tem. Ela não tem a BNCC própria para jovens e adultos, mas ela tem, né, ela reconhece essa necessidade desse ensino, mas não. Aí o professor, então, precisa adaptar, tá ok? Mas existe outros documentos no MEC, existem outros documentos específicos para a EJA, tá bom? Mas a BNCC é a questão de adaptação. Tá, Wallace? Tá certo, professora. Obrigado. Nada. Deixa eu só permitir a entrada da Patrícia aqui. Vamos continuar. As competências específicas da língua portuguesa. Então, existem as competências, né? Vocês olharam lá, já viram, quem já começou a estudar o tópico 3. Já viram que a BNCC ela trabalha essas questões de habilidades e competências, que vocês podem ter visto também em outras disciplinas. E aí as competências específicas do ensino fundamental, anos iniciais da língua portuguesa são as seguintes: a compreensão, a compreensão de compreender, né, de leitura e fazer a compreensão do que está lendo, de entender o que está lendo, a criatividade, que aí é produzir também, né, tanto na fala como na escrita, a fruição estética, que aí é a questão voltado para a arte, para a criatividade, e aí tanto para a escrita, né, pode se pensar também na elaboração de poemas, tal, tudo, mas também pode ser na questão da arte também, interpretar um texto através do desenho, da pintura, ou fazer como é que é o nome, gente, daqueles desenhos lá dos livros? Quem desenha para livro? Fugiu a palavra aqui. Caricaturas? Diagramação, professora? Não, diagramação já é própria para publicação. Sim. Nossa, gente. Aqueles desenhos que aparecem nos livros, vocês sabem, né, que eu tô falando. Ilustrações? Ilustração, isso. E aí de pegar um texto e aí a partir da leitura, da compreensão, ilustrar esse texto. É isso aí a fruição estética, tá? E habilidades para o trabalho. Essa habilidades para o trabalho, apesar de serem pequenininhas, né? Mas a BNCC toda, a proposta dela é de um ensino com bases neoliberais, né? Que são os documentos que nós temos a partir da década de 90, que são esses documentos voltados para o mercado de trabalho, né? Para a preparação de mão de obra, de preparar o aluno para o mercado de trabalho.
Então, desde pequenininhos, a BNCC, os documentos já focam nessas competências, nessas habilidades. Tudo bem, Fabiana? Seja bem-vinda. Ok. As unidades temáticas e objetos de conhecimento. Então, essas são as unidades que tem na BNCC, tá? Temas como variação linguística e ortografia. Então, você vê que são dois lados opostos aí, mas que se complementam, né? A variação linguística, que vai a questão da diferença na fala, né? Das pessoas, tanto pode ser. São vários determinantes, né, da variação linguística. A gente tem a variação linguística regional, cada região do país fala de uma forma, e isso é muito presente, principalmente aqui no estado de Rondônia, que é uma mistura, né, gente, de pessoas de todos os lados, né, de todas as regiões. O próprio estado tem a diferença, né, eu moro aqui em Vilhena, e a fala é bem diferente daqui de Vilhena com a cultura, com a fala de Porto Velho, por exemplo. Então, existe essa diferença aqui dentro do nosso estado, né, dos moradores aqui, e é um estado que sempre recebeu e ainda recebe pessoas, né, de todo o país. Então, as nossas salas de aula, elas são salas multiculturais, né, então existe com certeza essa variação linguística. Outros determinantes de variação é questão de sexo, feminino e masculino, são determinantes também. Classe social, nível de escolaridade, tantos outros fatores que apresentam essas diferenças na fala, e é fato, é comprovado e é real, né? E elas estão em sala de aula. Aí o professor precisa trabalhar essas questões, até para, como professor, você incluir os seus alunos, né? Já te passo a palavra, Wallace. Incluir esse aluno em sala de aula, mas também para você afastar esse conceito de preconceito linguístico, né? De você afastar uma pessoa porque ela fala diferente, não fala do seu modo ou não fala da forma que se acredita que deve ser falado, tá? Wallace, pode falar. Oi, professora. A senhora falou em relação à variação linguística, e isso me chamou muita atenção. Tem uma sobrinha, né, que está nos anos iniciais, e ela teve dificuldade em uma atividade em relação a um texto que, tecnicamente, né, seguia uma linguagem um pouco diferente, né, da onde eu vivo, né? Sou do Nordeste brasileiro, e o texto falava sobre bergamota, eu acho que se chamava, acho que Bergamota. tangerina, né? Uhum. Aqui a gente chama de laranja cravo, aqui em Pernambuco. Então, assim, o que é bergamota? O que é bergamota? E, às vezes, eu sinto um pouco de falta do livro didático, né? De incluir essas variações. Porque o Sim. que acontece? A maioria dessas editoras e desses autores, eles são do Sudeste, né? E vão seguindo a variação linguística da localidade em que vive. Aí, quando chega em outras regiões, jogam os termos, é interessante conhecer, mas às vezes acaba meio que confundindo o estudante, porque utiliza um termo que é de fora e não o que ele conhece aqui dentro. É bem, A, é bem interessante. a professora dela perdeu uma oportunidade grande, Wallace, para trabalhar essa questão da variação linguística. A partir deste texto, ela poderia ter levado as crianças para uma pesquisa, né? Para identificar as formas de falar, os nomes, né, que essa fruta recebe, em diferentes Pois é. regiões, e outras comidas, né, outras coisas, a mandioca, o aipim, a macaxeira, e tantas outras coisas que tem inúmeras coisas aí que recebem nomes diferentes. Ela poderia ter levado um mapa do Brasil, fica aí como dica. Ela poderia ter levado um mapa do Brasil para a sala de aula e aí eles fazerem pesquisa, mas eles são pequenininhos, tal. Não, vão para casa, vão fazer entrevistas com os mais velhos, vão pesquisar na internet juntos, né, como se fala em outras regiões, tentar descobrir pessoas que vieram de outras regiões para perguntar.
é um trabalho riquíssimo, e aí que a professora deixou passar, né, que ela poderia Sim, sim. ter aproveitado, e aí as crianças já faziam uma interdisciplinaridade com a disciplina de geografia, né? Os meninos iam aprender as regiões do país, os estados, e aí também já trabalhar a questão da variação. Isso é legal do trabalho da variação linguística, porque você apresenta que existem outras formas de falar as coisas, né? E que não é errado, é apenas diferente, ok? Verdade. Obrigada pela pergunta, Alice, bem legal esse comentário. Vamos lá. Os objetos de conhecimento, os elementos específicos dentro das unidades temáticas. Então, cada objeto, cada conhecimento, né? A BNCC traz os elementos específicos dentro de cada unidade e, então, as habilidades, que são as ações que traduzem conhecimentos em prática, com progressão anual. Então, tem aí as habilidades da área da linguagem, da língua portuguesa, que elas começam a ser trabalhadas desde a educação infantil, com as habilidades apropriadas, né, pela idade, e aí elas vão tendo uma progressão, uma modificação, um ajuste conforme a maturidade, a idade desses alunos até o ensino médio. Então, quando você pega uma BNCC para comparar a educação infantil, os anos fundamentais, né, tanto iniciais como os finais, e o ensino médio, você começa a comparar as habilidades, você vê que elas são muito próximas, são muito parecidas, mas aí você presta atenção, você vê que parecem iguais, mas aí elas são mais aprofundadas, esperam um pouco mais do aluno, né, dessas habilidades. E aí elas vão fazendo essa progressão, elas vão se ajustando conforme os anos vão se passando na vida escolar desse aluno. Um exemplo prático. Primeiro ano, campo da vida cotidiana, que eu trouxe um exemplo. A unidade temática é a leitura. O objeto de conhecimento é estratégias de leitura para iniciantes. A gente está falando do primeiro aninho, né? As habilidades, se vocês separarem lá na BNCC, ela é trabalhada assim com essa sequência, né, de letras e números. O EF é ensino fundamental, o A1 significa o primeiro ano, o LP significa a língua portuguesa e o 02 é a segunda habilidade da organização lá da BNCC. Lembrando que essas habilidades, cada uma recebe um número, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim vai, que são inúmeras. Esses números não quer dizer as habilidades mais importantes ou menos importantes, entendeu? Não tem uma hierarquia nas habilidades. Não é porque é a primeira, é a número 1, ela é mais importante do que a nona habilidade, não. É só por questão de organização do documento. Todas as habilidades têm o mesmo nível de importância, ok? E aí o reconhecimento nessa habilidade, a 02, é o reconhecimento do alfabeto em diversos formatos. E a atividade, jogos, leitura de rótulos e interação com letras. Então, a partir de joguinhos, né, de madeiras, EVA, as crianças vão ter contato com o alfabeto, né, com joguinhos tipo o jogo da memória, o joguinho de dominó das letras, qualquer jogo que tenha alguma letra, certo? E aí, leituras de rótulos é pegar a embalagem do leite, pegar a embalagem da farinha, do açúcar, do chocolate, do biscoito, e aí ir identificando, né, encontrando as letrinhas ali, vendo, no jogo lá tem a letra A, cadê a letra A aqui do rótulo, tal, vai identificando essas letrinhas, e aí a interação com letras, que aí é os próprios joguinhos de letras, né, que a gente vê muito aí, tem muito fácil no comércio, em papelaria, em lojas de brinquedos, né, que é de madeirinha, de EVA, inúmeros materiais aí dessas letrinhas. Podem até ver nessa fotinho aqui, tá bem nítido as crianças brincando, né, e aí elas identificando aí o alfabeto, conhecendo as letras.
um exemplo agora para o quinto ano. Exemplo prático, quinto ano, campo artístico literário. A unidade temática é leitura e escuta focada na apreciação estética e estilo. A habilidade, esse monte de letra aí, que significa o quê? Ensino fundamental, no. Deve ser. Esse 3 agora me pegou. Ensino fundamental, que é 05. 5 eu sei que é o quinto ano. Talvez terceira unidade, né? Pode ser a terceira unidade. Do quinto ano, aí o LP Língua Portuguesa, a habilidade 18, que é identificar características regionais e de registro em textos orais. E a atividade, análise de poemas e escuta de músicas variadas. Olha só, esse aqui é bem legal, que aproxima com as que a gente falou agora, Wallace, das questões regionais, ó, da variação. É a leitura e a escrita. Ó. Eles vão ter acesso a poemas e a músicas. O professor já seleciona poemas e músicas que têm essas características regionais. Pega lá um texto escrito o pessoal aqui da Amazônia, pega um texto lá do Nordeste, pega um texto do Sudeste, pega um texto do Sul, com as linguagens específicas, assim também as músicas, e aí eles vão ler, a professora lê, e eles vão escutar essa música, olha só, a leitura e a escuta, né, na apreciação da estética e do estilo, e aí eles vão fazer essa análise dos poemas, vão escutar essas músicas e vão tentar identificar essas diferenças da fala, as diferenças do jeito de falar, do jeito da pronúncia. Isso é legal, que dá uma noção da variação linguística dos regionalismos. Ok? A BNCC e a avaliação. Então, ela foca numa avaliação formativa, ela é contínua e focada no desenvolvimento do aluno. Então, a proposta dela é sempre estar avaliando esse aluno no seu desenvolvimento do dia a dia. Sempre focada no desenvolvimento do aluno, tá? O meu aluno hoje está com dificuldade, como eu posso sanar essa dificuldade e aí ter uma estratégia para recuperar essa criança já durante esse processo, e aí sempre observar, acompanhar esse desenvolvimento do aluno. Os instrumentos, eles são diversificados, ela não obriga, por exemplo, tem que ter semana de prova. Não, de forma alguma não existe isso. Alguém chamou? Wallace, pode falar? Ô, professora, eu não sei como é em outras partes do Brasil, mas aqui, se eu não me engano, parece que o primeiro ano, não sei se é o primeiro e o segundo, ou só é o primeiro, que os professores eles não podem avaliar por meio de prova. Eles têm que avaliar no desenvolvimento. Se o aluno está conseguindo ler, se ele está conseguindo formar palavras, dessas seguintes formas, pelo menos no primeiro ano. Isso. Isso é uma coisa nacional, local. A BNCC, ela fala como deve ser esse modelo avaliativo, pelo menos nos primeiros anos. Olha, a orientação mesmo da discussão, né, teórica sobre currículo e avaliação dos anos iniciais é para evitar mesmo essa questão da prova, né? Evita-se essa questão da prova e faz esse acompanhamento dos alunos. Aqui em São Paulo é assim também. Obrigada, Fabiana. Então, existe essa orientação dos teóricos, né, sobre avaliação e currículo. E é por isso também, porque a BNCC, ela oferece essa sugestão, mas ela não obriga, entendeu? Por isso que os estudiosos, as teorias e as escolas acabam acompanhando isso de não fazer a prova para os pequenos. Essa questão de acompanhamento, de aprendizagem, de fazer esse dia a dia mesmo para ensinar para o desenvolvimento específico do aluno. Tá bom? Certo, professor.
E aí tem esses instrumentos diversificados, né? Provas, trabalhos, projetos, observação, e aí o acompanhamento individual, identificação de necessidades e progresso personalizado. Então, a indicação, por isso que não é interessante salas muito cheias, né, de alunos, para o professor conseguir fazer esse acompanhamento individual, identificar, né, a necessidade de cada criança, identificar ali a questão de cada uma, para conseguir fazer esse acompanhamento, conseguir acompanhar esse desenvolvimento do aluno, né? Que aí vai ver qual é a necessidade específica dele, de ver o que recurso, o que pode fazer para ter aquele progresso personalizado e específico, porque uma criança pode ter dificuldade na fala, outra na leitura, outra na escrita, e até níveis, né, tanto da mesma situação, mas níveis diferentes. Então, esse é interessante, esse acompanhamento mais próximo de cada aluno para conseguir atender essas necessidades bem específicas de cada um. É difícil, que as nossas salas são mais numerosas, né? Mas é a orientação para se fazer um trabalho legal. E a implementação da BNCC, desafios e perspectivas. Aqui é como se fosse um retorno lá do começo da BNCC. Ela foi publicada em 2017, então aí não tem 10 anos ainda de documento, né? Tem apenas 8 anos, né, gente? 8 anos. Então, ela é um documento considerado ainda novo, e infelizmente muitos professores ainda não o conhecem, né? Mas é o que está regendo há 7 anos a educação do Brasil. Então, ela precisa ser implementada 100%, ela precisa ser seguida. Então, para acontecer isso, é interessante a formação continuada, né, que é a preparação constante dos professores para os novos desafios, que não trabalhar ela somente aqui, né, na formação de professores iniciais, como vocês, que estão na graduação da pedagogia, estudando a BNCC, que isso é bom, que você já vai se formar e já vai ter uma base de como trabalhar, né, como se deve trabalhar, se precisar fazer um concurso, sempre caem essas informações da BNCC, então vocês estão tendo essa formação, mas tem professores que estão já há muito tempo em sala de aula, algum tempo em sala de aula, que tiveram uma formação antes, né, da publicação desse documento, então não viram ele na graduação. Então, é necessária essa formação continuada na escola do professor, ou um estudo interno, ou eventos, seminários, congressos, algumas coisas, algumas estratégias para esse professor que já está em sala de aula ter contato com esse documento, conhecer esse documento, manusear, aprender a usar, porque, como eu já disse, ele é um documento normativo, então ele precisa ser atendido, ser considerado. Os materiais didáticos. Olha aí, Alisson, o que você falou também. A adequação aos novos conteúdos e metodologias da BNCC. Então, os materiais didáticos, eles devem ser ajustados conforme a BNCC. Existe PNAE, que é o programa, né, de distribuição de livros didáticos. Então, esses livros, eles vão para as escolas, para os professores conhecerem, analisarem, escolherem esses livros, e é interessante que os professores observem isso. Também tem uma comissão formada pelo MEC, né, para estudar esses livros, fazer essa seleção. Sempre tem que ser pensado na BNCC, tem que olhar mesmo, reparar se ali está considerando de fato o que está no documento, se aparece mesmo na BNCC. Então, tudo tem que ser ajustado a ela. Diálogo comunitário, envolvimento das famílias e comunidade escolar. Então, sempre tem, né, essa discussão, essa orientação que a escola precisa trabalhar próxima à família, a família precisa participar desse movimento da escola. Então, é trazer a comunidade mesmo para dentro da escola, e a importância de explicar, né, aos pais o documento que está regendo a educação, que existem essas atividades, essas questões de habilidades, competências, explicar aos pais também, porque muitos não fazem parte desse meio da educação, né? E
quando foram estudar, quando participaram de escolas da educação, não tinha BNCC, né? Então é importante que esses pais venham para a escola também entender esse processo. Não precisa dar, claro, uma aula de BNCC para eles, né? Fazer a capacitação para os pais, não é isso. Mas só falar para eles que existe esse documento, né? Que existem práticas, atividades que são, todas as atividades, né? São de acordo com este documento, e que existe essa padronização de currículo, de conteúdo no país inteiro. Então, deixar os pais a par, a família a par, né, os cuidadores, os pais, que existe esse documento padronizando a educação nacional. E a melhoria da educação. A BNCC como ferramenta para elevar a qualidade educacional. Esse foi o objetivo, né, de quando organizaram esse documento, de quando pensaram nele e publicaram, pensando nisso, nessa questão de elevar a qualidade da educação. Ainda estamos longe de alcançar, né, essa qualidade de fato na educação, e ainda mais que passamos, depois da publicação desse documento, por uma pandemia, né, que aí atrapalhou muito mais essa questão do educacional, que as escolas tiveram que aprender essa questão do online, dessa aula à distância. Muitas crianças foram prejudicadas, principalmente as que não tinham acesso à internet, a celular, a computadores. Então, abriu aí nesse meio da implementação, nesses 7 anos, né, de documento, abriu esse vácuo aí no meio, né, por conta da pandemia. Então, não tem como parabenizar demais a BNCC, mas também não dá para crucificar ela demais, por conta de que os índices das avaliações nacionais ainda não estão perfeitos, não estão boas como era a proposta da BNCC. Mas entender que dentro desse processo houve também essa pandemia, né? E aí é necessário ter mais um tempo para esse documento surtir efeito, que pelo menos é a aposta, né, de quando elaboraram esse documento. Se ela é perfeita mesmo, se ela vai conseguir levantar essa avaliação, essa qualidade da educação, a gente vai ver depois, né, no passar dos anos. Tudo vai depender muito da sua implementação, dela chegar mesmo no chão da escola, na mão do professor, que se fato acontecer isso, é possível que melhore bem. Apesar que existem muitas críticas, né, em relação a esse documento. Existe um grupo que trabalha muito forte contra a BNCC, principalmente por questões da autonomia do professor. Eles questionam muito isso, esse grupo, né, que é contra o documento. Eles questionam essa questão da autonomia, porque como ela traz já o conteúdo e traz a habilidade e a competência que deve trabalhar para cada conteúdo. Esses grupos, eles veem o professor de mãos atadas. Eu preciso fazer só isso para desenvolver essa habilidade e essa competência. Então, eu não posso sair daqui. Então, eles veem esse documento fazendo isso, né? Engessando o professor em sala de aula. Então, mas a gente sabe que tudo tem os lados, né? Tem um lado positivo, negativo, tem um lado que as pessoas concordam, um lado que as pessoas discordam. É um documento bom? É um documento bom, né? Porque é melhor trazer o máximo possível, né, do que deixar cada um fazendo qualquer coisa. E também entendemos esse lado das pessoas que estão contra, porque é interessante também que o professor tenha liberdade para trabalhar conforme a sua turma, conforme as suas habilidades, né? Mas também talvez seja por uma garantia aí de qualidade, né? A gente pode pensar nisso também, porque engessa um pouco mais esse professor. Mas é isso, certo? Professora, em relação a esse documento, na questão de ensino fundamental, as iniciais, finais e no sistema de educação infantil, é importante, eu acho bacana. Apesar de que precisa ter algumas coisas que precisam ser melhoradas, como a senhora falou. Não é 100% perfeito, né? Mas, assim, quando eu peguei no ensino médio, eu ia falar de concurso recentemente, faz 2 anos. Eu comecei a atuar como professor de geografia do ensino médio. E, para mim, assim, foi uma certa dificuldade, porque inventaram um monte de disciplina que a gente não está acostumado, né? E, diante disso, a gente tinha que criar o currículo da disciplina, criar tudo.
Aí eu ensinava a disciplina, o professor ensinava também a mesma disciplina em outra turma. Aí ficava uma coisa muito despadronizada. Um aluno de uma turma viu uma coisa nas novas trilhas, no itinerário formativo. Comigo já via outra. A gente tinha uma certa dificuldade porque os conteúdos não estavam no currículo. Então, foi uma certa dificuldade, né? Pelo menos aqui voltou a como era antes, né? Não tem mais tanto itinerário. Mas foi bem difícil. Em relação ao ensino fundamental, como a senhora falou, ela, para mim, é boa, né? Principalmente, na verdade, não só a BNCC, mas a legislação, que transformou a antiga alfabetização no primeiro ano, né, do ensino fundamental, né? Ou seja, exigindo que as escolas, né, já comecem a alfabetizar logo cedo, né? Porém, tem alguns problemas. Assim, eu acho, minha opinião, certo? É que a gente se foca muito na questão do mundo do trabalho, que é muito importante, né? Como a senhora falou. Só que eu gostaria também que focasse muito nas questões críticas, sociais, certo? Tem, mas ainda eu acho que não é o suficiente, certo? Mas a BNCC, para mim, ela é super, por mais que teve essa reformulação que eu não gostei tanto assim, ela é super importante, porque, tecnicamente, ela nos guia. Sim. O que a gente tem que dar em cada ano, para não ficar uma bagunça, Né? uma salada de fruta em diferentes escolas. Fazer um padrão. Isso é bastante relevante, né? Até por conta do livro didático também, porque os livros didáticos muitas vezes estão adaptados à BNCC, né? Aí você não pode dar, sei lá, regiões do Brasil, que é um assunto de quinto ano no primeiro ou no segundo, né, professora? Sim. E a BNCC, ela coloca as competências estabelecidas a esse conteúdo para o quinto ano. Uhum. Então, é bem interessante. Sim. A questão do ensino médio está tensa, né, Wallace? Está tensa. Essa questão do novo ensino médio, toda hora tem um novo ensino médio. E aí tem essa discussão aí um pouco mais complicada. Mas, como você disse, para o fundamental tá mais tranquilo. E a questão é só trabalhar, né? Tentar aprender e ajustar esse documento. Fala, Dilson. Dilson, Vilhena é seu sobrenome ou você mora aqui em Vilhena? Ô, professora, boa noite. Meu nome é Dilson Vilhena. Foi o meu, em homenagem ao meu tio-avô, que foi fundado a cidade aí de Vilhena. Sério? Que legal! Álvaro Vilhena, É interessante, eu estava até pensando nisso agora, né? Bom, mas o que eu queria comentar é assim, eu sou professor desde 2002, professor de Química do Ensino Médio, Educação Básica. Joia. E o que eu observei com a BNCC é que na sua elaboração os professores não foram consultados, né? E isso foi feito, que foi realizada a maior crítica em cima da BNCC diante dos professores. Os professores solicitaram e informaram que eles não tiveram nenhum questionamento sobre isso. Foi imposta a BNCC. Sim. Né? Como ela é normativa, ela foi imposta em cima para a gente dar o jeito na educação, porque o déficit estava na saída para o ensino médio, porque os alunos não chegavam ali no ensino médio e entrar numa faculdade, né? Para ser um meio de campo para o mundo do trabalho, né? E aí a gente sabe que existem várias políticas por trás disso, né? Então, assim, meu ponto de vista, o professor deve utilizar o BNCC da forma que ele atenda à realidade de cada sala de aula, de cada região. Exato. Porque eu tô dando aula no Amazonas, né? Uhum. O Amazonas tem um perfil, tem uma realidade, né? Tem uma cara. No Pará, eu sou do Pará, tem outra realidade. Né? Aí em Rondônia, provavelmente, é outra realidade. Certeza. E assim que eu vejo a crítica dos professores. É uma crítica construtiva, né? Porque, assim, meu modo de ver, meu ponto de vista, ela foi elaborada por técnicos, né? Que eles não têm, não são a linha de frente, eles não têm a experiência que o professor tem de vários anos, né? Era isso que eu queria comentar com a senhora aí. Exatamente isso, Dilson. Mas eles não foram convidados de forma estratégica, né? Como você falou, tem uma questão aí política, e eles só queriam garantir um documento para atender o movimento neoliberal, né? Aí quem quiser depois ter um tempinho, dar uma estudada aí por fora sobre neoliberalismo, pode entender um pouquinho o que a gente está falando aqui. Pesquisem lá as reformas educacionais neoliberais no Brasil. E aí vai entender essa questão
da BNCC. Desde 1990, esses documentos vêm vindo, né, para atender essa questão, e é muito focada para a questão do mercado de trabalho, para a mão de obra do trabalho. E aí, quando não se colocam os professores para contribuir, é para isso, Gilson, para garantir esse caráter, entendeu? Porque os professores não iam, né, focar nessa questão. Os professores querem uma educação crítica, né, uma educação libertadora. E aí não conseguiriam fechar um texto. Então, só fizeram, né, maquiaram ali alguma participação e pronto. Daiane, tu é minha vizinha então, Daiane. Que bom, alguém por aqui. Juliane, pode falar? Oi, boa noite, tudo bem? Professora, então, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Como a gente está falando no tema de... Só um minutinho. Tá. Eu nunca falo, aí quando eu falo, aí começa uma criança a chorar ao nosso redor, né? Mas tudo bem. Faz parte, super entendo. Eu tenho duas trancadas ali pro lado da sala. Então, e aí quando você pega para falar, você não fala, só tá ouvindo. Aí quando você pega para falar, a criança sai da boca. Essa nova lei que ainda está nova, né? Ainda está em andamento, e sendo que nós também tínhamos antes os PCNs, a LDB. Será que depois dessa, mediante a tantas críticas, haverá outras, ou será que nós vamos parar nela, né? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Então, será que vamos continuar com outras leis? Essa pode mudar? Ou será que só vai aperfeiçoando mesmo ela? Tá. A LDB continua, tá? Que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a de 96, ela continua, tá firme. E aí a gente tinha, assim, os PCNs, que, segundo o pessoal aí que estuda a política educacional, preferiam ele, né, eles, né, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí, então, veio a BNCC. Então, não tem como a gente prever, Juliane, né, que isso aí é futurologia. E aí não tem como a gente saber se vai ou não vai. A grande discussão em relação aos PCNs, alguns professores falam que eles morreram antes de eles serem efetivados de fato, né, que não conseguiram colocar esse documento nas mãos dos professores mesmo para acontecer, que ele saiu de cena sem de fato acontecer na sala de aula, né? Teve um problema aí na implantação. Eles chegaram nas escolas, mas eles chegaram para enfeitar as estantes da direção, né? E aí um professor ou outro, claro, teve contato, conseguiu trabalhar, mas a gente não viu um retorno aí de 100% nessa implementação. A BNCC está mais... Já te dou a palavra, tá, Éder? E a BNCC está mais ou menos nessa mesma pegada, né, da implementação, tem as suas dificuldades, tem muito professor reclamando dela, sem nunca ter lido, tem muito professor amando ela, sem nunca ter lido, mas o perfil do documento é um perfil específico de política. Eu sempre falo que não tem como a gente falar sobre educação sem falar de política, não dá. E mesmo a gente não gostando, pessoas não gostando da política, né, mas é fato, né? E aí a BNCC ela vem com esse perfil mesmo, né, de um grupo mais prendido ao neoliberalismo. E aí, quando teve a última eleição presidencial, existia sim uma esperança de grupos específicos que teriam um novo documento, né? Tanto que a resolução de formação de professores foi realmente mudada. Tínhamos uma de 2020, e aí teve uma agora publicada em 2024, com a mudança de governo, mas que atendeu muito pouco, né? A mudança, quem lê,
vê que foi muito pouco, porque não tem como mudar muito essa formação de professores se não mudar a da base, né? E ela continua seguindo a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, a formação de professores mudou muito pouquinho, vamos dizer assim, 10%, porque ela precisa acompanhar o documento que rege a educação básica. E a BNCC, ela não foi mudada, então mantém-se. Então, é isso, assim, pode ter pequenos ajustes, né, dependendo do governo. Se entra um outro governo aí mais neoliberal, ele vai manter esse documento. Agora, se entra um outro não liberal, bem, uma posição bem rígida, bem forte, aí com certeza vai mudar o documento, entendeu? Então, não tem como a gente prever, Ju, não tem como, tá? Só finalizando, professora, eu vejo assim como os professores, mesmo que agora a gente está tendo, né, acesso à BNCC, uns, né, como a senhora mesmo disse, amam, mas nunca leram, outros não gostam, mas também nunca leram. Eu, particularmente, li a parte que me coube num momento específico, né? Até porque também é muito grande, né? Em física. Sou graduada em física, e aí tive que... Minha dissertação foi com base nessas leis, né? Em uma área específica da física, mas eu vejo que nós somos um pouquinho marionetes, né? A gente anda conforme a música toca. Sim. Às vezes temos acesso a informações importantes, às vezes nós só teremos acesso quando estamos em sala de aula mesmo, igual agora o novo ensino médio. Sim. Tem escolas que estão seguindo a risca, tem escolas que não. Então acaba que o professor tá trabalhando trilhas aí, podendo trabalhar a matéria específica dele com mais aulas, trabalha trilhas aí 4, 5 aulas, ou projeto de vida que os alunos estão gostando muito agora, achei muito interessante. Então, assim, eu acredito que é bem... Se a gente for realmente discutir sobre o assunto, vai render a noite inteira. Da tese de doutorado. É isso. Obrigada, gente. É isso, obrigada pela palavra. Éder. Boa noite a todos os colegas, boa noite, professora. Boa noite. Eu só que, da sua fala, eu queria só, de fato, verificar se eu entendi a informação correta. Então, a gente tinha os PCNs e eles foram, a nível nacional, substituídos pela BNCC. É isso? Hoje a gente não trabalha mais com PCN, é isso? Exatamente. Então, é a partir de 2017 com a BNCC ou é a partir de 2017? Então, 2017, Educação Infantil e Fundamental, e 2018, quando foi publicado o Ensino Médio. Entendi. Então, era essa informação que eu queria só confirmar mesmo, porque como eu não estou no chão da sala de aula, essas informações acabam se perdendo, e como a gente estudou PCNs, BNCC, enfim, esses documentos reguladores, eu não sabia se os PCNs ou não ainda estavam em vigor. Então, muito obrigado pela informação, professora. Obrigado. Nada. A BNCC ocupou o espaço deles. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário, gente? Tudo bem? Alguma pergunta lá sobre algum tópico, sobre o andamento da disciplina? Tudo bem também? Nós teremos mais Oi? Pode falar, Landim. Sobre os PCNs, sim. Éder, você quer falar? Não, professor, eu só não baixei a mão, desculpa. Tá. O que você quer saber sobre o PCN, Landim? Eles ainda não são utilizados como consultas. Então, deixa eu ver se você entende. Se eles podem ser consultados ainda, é isso? Se eles podem ser utilizados em sala de aula? É um documento, né? Existe.
E é um documento muito bom, muito bom. Se eles tivessem sido efetivados, de fato, na sala de aulas, teria sido excelente. Então, pode usar, pode olhar lá para ter ideias, tal, para pesquisa, principalmente história da educação, né? Pode olhar tudo, mas como documento normativo que tá sendo usado, né? O que é agora o atual documento que está regendo a educação é a BNCC, tá bom? Os PCNs vão ficar aí só para nível de conhecimento, tá? Vocês estão trabalhando na faculdade? Porque na faculdade nós trabalhamos, está sendo discutido em alguma disciplina, é isso? Minha foi em matemática. Na sua graduação, então, quando você fez faculdade de matemática, mas foi ainda em 2017, Então, 2017 foi o ano que foi publicado a BNCC, então, com certeza, os professores da graduação eles estavam trabalhando ainda os PCNs, entendeu? Foi o que para 2020, certo? Então, desde 2017, então, o documento que está esqueci a palavra de novo. O documento que está, né, valendo é a BNCC desde 2017, tá bom? 2016 para trás são os PCNs. Então, quem fez faculdade aí nesse tempo, até passando um pouquinho aí do 2017, até as pessoas entenderem, né, que houve a substituição, trabalharam sim os PCNs na formação. Por isso a necessidade da formação continuada. O professor que está em sala de aula conhecer esse documento novo, entendeu? Porque o PCN ele foi, de fato, substituído pela BNCC, tá ok? Respondi, Landim? Professora? Oi, Wallace. Então, eu queria fazer uma observação. Quando a gente for praticar, desenvolver alguma aula, né, a gente seguir a BNCC, mas também seguir os currículos estaduais, né? Porque na rede que eu trabalho, a gente tem que seguir esses currículos, porque leva em consideração as questões locais, não é isso? Sim. As questões da nossa realidade local. Precisa. Aí é sempre bom também levar, né? Porque a BNCC é uma base assim, nacional, mas ela permite que a gente também, que os estados criem esses currículos, né? Para uma escala local, para a gente ter a dinâmica do estado. Exatamente, foi o que a gente falou lá no começo dos slides, né? Que a BNCC ela vem com esse currículo, com essa base, né? Para todo o país, para fazer esse padrão, mas ela deixa brechas, né? Ela tem essas lacunas para as questões regionais. E aí tem esses guias curriculares estaduais, alguns municípios também têm, e aí o professor deve seguir também, tá? Ele deve seguir tanto a BNCC quanto essas questões regionais específicas. Normalmente, se a escola está tendo um andamento normal aí na questão de planejamento, a escola tem o projeto político-pedagógico, né, o PPP. E aí, na sua elaboração, já contempla tudo. Ela já coloca ali na questão curricular a base, né, que tem na BNCC, e já inclui também esses documentos aí estaduais e municipais quando houverem, tá? Landim, quer falar? Sim. Aí sobre a BNCC, ela é um documento formativo, certo? E ela define que todas as escolas, independente que seja pública ou particular, trabalham. Isso seria ruim ou é bom nesse sentido? De falar o que deve ser trabalhado? Tá. Essa é a mesma pegada da BNCC, tá? É uma questão de organização, Landim. Tem que determinar o mínimo, entendeu? Do que deve ser trabalhado para garantir aí uma sequência organizada no país inteiro. Então é bom que se tenha, tá? A questão
A diferença entre eles é que os PCNs, eles não ditavam como que deviam ser trabalhados, como a BNCC, que ela traz o conteúdo, mas traz a habilidade, traz a competência. Então, ela aprende mais a essa autonomia do professor. Mas o PCN, ele trazia os currículos, né, ele trazia o currículo, mas dava mais autonomia, dava mais liberdade de como trabalhar esse conteúdo. Mas, de certa forma, sim, é interessante, é bom ter essa base curricular para orientar, né, toda a nação, de organizar esses conteúdos de todas as disciplinas padronizadas no país, sempre deixando a brecha para as questões regionais, tá? Isso tem que ser considerado sempre. Em qualquer documento, isso deve ser respeitado. Dilson. Pô, professora, voltando, né? Só pegando o gancho do colega Wallace, falou há pouco, a gente lá no Amazonas, eu estou em Belém, que eu estou de licença para tratamento de saúde da minha filha. Eu dei aula até 2023, né? Aí, então, em 2023, eu sou professor de Química do ensino médio, dou aula para o primeiro ano. Tenho 8 turmas de primeiro ano lá na escola que eu trabalho, né? Então, aí, eu trabalho na cidade de Parintins, professora. Médio Amazonas, sabe? Uma cidade ribeirinha ali. Acho que todo mundo conhece aqui, onde tem aquela festa do boi e tal. Sim. Aí, o que acontece? Tem muito filho de pescadores lá da área, então o referencial curricular do Amazonas, ele coloca, por exemplo, o conteúdo de ácidos, né? Como eu sou professor de química, eu tenho que misturar o conteúdo de ácidos. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz essas adequações aí que a gente está fazendo na BNCC, que a gente tem essa liberdade. Então, um aluno que é assim da periferia, que trabalha, que o pai é pescador, né? O pai trabalha com peixe, e aí o peixe produz uma base, que é a trimetilamina. Essa trimetilamina é aquele, não sei se chama aí em Rondônia também, aquele pitiu que sai do peixe. E a gente sabe, né, pelo conhecimento empírico, que a gente coloca limão, né, para neutralizar, né? Então, o limão tem um ácido lá dentro, então o ácido vai neutralizar a base que causa esse odor do peixe. Então, é dessa forma que a gente ministra. Eu ministro dessa forma para eles chegarem em casa, lá na casa deles, e passar para a família dele, para a comunidade que ele vive ali, que o limão é o neutralizante daquele odor, né? Porque o pai deve chegar ali com um cheiro não muito agradável em casa, né? Até mesmo ele, devido a vender, né? Peixe nas feiras e coisa e tal. Então, a gente trabalha nesse nível, nós professores da escola, não é só eu, sabe? A gente trabalha voltado para a realidade de que o aluno se encontra. Isso é legal. Aí, só para é um ensino que faz sentido, né, Dilson? Voltado para a orientação, a formação deles, né, de cidadão, né? Muito bom. Pegando o gancho que o Wallace estava falando agora há pouco, né? Essas adequações que a gente tem que fazer como professor, né? Agora, a nível de anos iniciais, é minha primeira experiência, não trabalho com crianças, né? Vai ser uma coisa assim, ímpar, inusitada para mim. É diferente. Obrigado. Tá joia, obrigada a você pela contribuição, muito bom, Dilson. Trazer, essa a proposta mesmo da educação, né, gente? Trazer para a vivência, trazer para algo para fazer sentido, né? Enfim, essa criança não vai chegar e perguntar para onde que eu vou usar a química na minha vida, né? Então, ele já sabe que onde usa a química no dia a dia. Vamos lá, que Bonifácio desenvolveu um trabalho de alfabetização com adultos pautado na literatura de cordel. Que legal. Após produzirmos nosso próprio livro. Perfeito, é isso mesmo. É conhecer a literatura regional, o que está próximo, e ainda a produção, que aí é mais legal ainda, né, da escrita, né? E tu produz a escrita, a reescrita, a leitura, se rolou uma oralidade aí, foi mais legal ainda. Parabéns, o trabalho foi bem legal, então. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, tá? Nós teremos mais 2 encontros, tá? Até o final da nossa disciplina. O próximo a gente ainda vai tratar sobre a BNCC, mas aí é mais voltado para a questão da prática de ensino, das dimensões da língua portuguesa,
que é o próximo tópico, quando vocês abrirem, vocês vão ver lá. E aí, no último tópico, é algo mais prático, que a gente vai aproximar um pouquinho do curso das horas de extensão que vocês terão que fazer no futuro. Não sei se a Márcia já falou isso com vocês, mas deixo para ela falar, tá bom? Mas quem já leu o plano de ensino, não se assusta, Patrícia, vai ficar tranquilo. Quem leu lá o plano de ensino viu, né, quais são as nossas propostas para os tópicos, tá bom? Mas não se preocupem, é tudo tranquilinho, vai ser tranquilo para fazer, tá bom? Então eu espero vocês para o encontro próximo. Se eu não me engano, Landim, pode falar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a plataforma para ver qual é o nosso próximo encontro. Mas pode falar. Pronto. Sobre o fórum, eu respondi o fórum. Eu acho que era da BNCC agora, né? Ah. Eu respondi e não apareceu como se eu tivesse respondido. Não apareceu a sua participação? Mas não enviada. Não enviada. E você tentou de novo? Assim, eu peguei e tentei editar, mas mesmo assim não deu certo. Eu estava vendo aqui a sala virtual. Uhum. O ritmo de conteúdo de metodologia de português, né? Aí é o tópico 3. Está dizendo que ainda estou pendente. Qual que é o teu polo? Porto Velho. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui e aí amanhã cedo eu vejo isso, tá? Aí não é enviado. Aí diz assim, esse fórum tem informações offline que precisam ser sincronizadas. Eu não sei o que é isso. O fórum do tópico 3, né? O fórum é assim, ó, bem ensino da língua portuguesa. Tá, amanhã cedo eu dou uma olhada, que aí se for alguma coisa a mais dos meus poderes, aí eu falo com a Márcia lá para ela acionar o pessoal técnico, tá bom? Tá, obrigado. Nada. Deixa eu só ver aqui o nosso próximo encontro quando será. Tópico 3 é hoje, tópico 4, dia 8, gente, tá bom? Dia 8 a gente tem um próximo encontro aí para a gente continuar falando sobre a BNCC, mas de forma mais prática do ensino da língua portuguesa. Certo, então, gente? Vamos encerrando. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela presença. Peço desculpa aí pelo jeito mais caidinho hoje, que hoje não está muito bem, mas a gente vai seguindo, tá bom? Sucesso nos estudos. Qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, gente. Excelente aula, professora. Boa noite, professora. Ótima aula. Obrigada. Que bom. Boa noite, colegas. Boa noite, alunos. Boa noite. Se cuidem. Boa noite, boa noite. Boa noite.